Então, como estava dizendo, esta aula vai ser dedicada a falar um pouco da psicossomática, da epigenética, como é que fazemos pontes com isto e com a psicoterapia. Por que esta área é tão importante? E vos confesso que é uma área que a mim me fascina há já muito tempo. Há muito tempo que, enquanto psicóloga clínica, psicoterapeuta corporal, mas desde sempre me interessou a medicina, a naturopatia, o corpo, porque o corpo orgânico também adoece, e sempre senti que na psicologia faltava a inclusão do corpo, por isso terminei fazendo várias áreas, várias especializações em psicoterapia corporal, e depois mesmo na psicoterapia corporal, na qual sou fascinada e adoro, acho que se tem que incluir tudo que o ser humano é, não é? Sentia a falta de incluir também o corpo orgânico, porque os nossos órgãos, a forma como a gente adoece, como recupera a saúde, está intimamente ligada à forma como a gente vive, o que a gente come, como a gente dorme, as nossas questões mais básicas ligadas ao reptiliano. Elas falam conosco e isso, quando estamos mais angustiados, comemos mais ou menos, ou temos mais apetite de certas coisas, ou nossa imunidade, quando estamos deprimidos, baixa, por isso dizemos que estamos imunodeprimidos. Por isso, se fazemos um estudo e uma vontade de olhar para as pessoas que estão com doenças oncológicas, autoimunes, dores persistentes, se olhamos bem para o histórico das pessoas, ou mesmo se nos está acontecendo a nós, se sabemos perguntar e olhar de facto para o histórico, a biografia e a forma de sentir dessa pessoa, na maior parte das vezes percebemos porque que estamos doentes ou essas pessoas estão doentes. Os gatilhos emocionais, o estresse, os desgostos, a forma de vida, estar em um sítio que a gente não gosta, o corpo tem o seu limite, a linguagem dos sintomas é a linguagem também do desequilíbrio entre o que eu desejo e o que eu preciso e o que estou a fazer. Por isso esta área é tão fascinante. Eu acabei de fazendo um doutoramento nesta área, porque senti que era necessário a gente perceber mais sobre... Não precisamos ser médicos ou psicoterapeutas, mas sim precisamos saber de algo de medicina. E os médicos não precisam fazer o curso de psicologia, mas sim precisam saber da parte emocional, para a gente fazer mesmo esta intrusão e até mesmo saber trabalhar juntos melhor, em equipe. Porque eu posso aprender muito dos médicos, os médicos podem aprender muito de nós, psiquiatria, medicina interna, a parte da osteopatia, fisiatria, tantas áreas. E por isso gostaria que, pelo menos eu estou entusiasmada com estas áreas, porque o resultado que depois se tem no consultório, no contacto com as pessoas que a gente acompanha, na possibilidade da recuperação de saúde, de sermos coautores deste processo, é enorme. Por isso vamos a lançar então esta 7ª edição já do curso em setembro, de acordo? Muito bem, então vou passar para vocês aqui um pequeno PowerPoint para ir lançando estas ideias e ver, o grupo sei que é muito heterogéneo, vi de leve a listagem dos inscritos e sei que há pessoas de diferentíssimas áreas, desde a psicologia, as terapias holísticas, a medicina, a biologia, a enfermagem, a sociologia. Portanto, vou tentar ter uma linguagem o mais generalista, o mais abrangente possível, que é como também eu gosto. Eu gosto de falar simples de coisas complexas. Não gosto de utilizar a complexidade na minha linguagem porque eu quero que a gente converse tranquilamente e bem. Muito bem, então vamos lá. Todo mundo vê a tela? Sim? Vem a tela? Sim, ok, muito bem. Ok, então vamos lá. O que nós vamos trabalhar nestes 5 módulos desta formação? E que é uma formação que está feita para pessoas que trabalham, para pessoas que já são terapeutas ou se interessam muito por esta área, por isso é às terças-feiras à tarde, à noite, dependendo do lugar do mundo, durante 3 horas e meia, em algumas aulas ao final 4 horas, às terças-feiras. Todas as semanas às terças-feiras. E que conteúdos são os mais importantes para a gente perceber, porque é tão importante perceber do corpo orgânico, entender mais de patologia, não só de psicopatologia, sino as patologias do corpo, e como é que em psicoterapia nós podemos, enquanto cuidadores, estimular a que a pessoa fique em contato com a sua melhor versão também biológica. A sua melhor versão também biológica.
aumentar o seu potencial. Portanto, a psicossomática humanista, por que se chama humanista? Porque que é o ser humano que está no centro. Como dizia o meu, pelo menos, com certeza da maioria, querido Hipócrates, considerado o pai da medicina, muito mais importante do que conhecer a doença que tem a pessoa, é importante conhecer a pessoa que tem a doença. Foi esta frase que me fez comprar um livro enorme que não me cabia na mala há muito tempo e tive que alterar a forma de despachar tudo o que levava. Portanto, é importante perceber quanto de dramático, de inesperado, de itens que são muito importantes, eu vivo as minhas experiências, porque daí o meu corpo hormonalmente, a nível de cardíaco, a nível de temperatura, vai alterar toda a alquimia do meu corpo e vai dar a resposta possível perante esse impacto que pode ser estressante ou não. E chegados a certos limites, o corpo vai ter que fazer uma conversão, que se chama conversão orgânica. Quando fica demais, a angústia, o estresse, se converte em algo ácido, em uma hormona a mais, alguma reação química, que se transforma num sintoma ou numa baixa imunidade e ficamos expostos. Portanto, a psicossomática humanista, na realidade, quer dizer que o ser humano está no centro. A palavra humanista, mais desenvolvida após na psicologia de Maslow, não só, mas principalmente o grande humanista, nós, na nossa escola, como psicoterapeutas somáticos, somos considerados também corporais, mas também humanistas. O ser humano fica no centro da observação, como lhe afeta e como afeta, como é que acolhe o que lhe acontece, como emite e toca aqueles que estão à volta e o que está à volta. Portanto, humanista no sentido de que a psicossomática não é que explica só o que está na cabeça, que era uma área da psicossomática antiga, em que se desligou, se foi desviando da medicina normal, como uma área que estudava aqueles eventos médicos que não se sabia muito bem a causa orgânica, não era bem explicável a causa orgânica, e seria mais uma questão psicológica. Hoje em dia, sabemos que toda doença tem uma parte psicossomática, porque estamos envolvidos emocionalmente, existencialmente. Temos uma relação com o nosso corpo, boa ou má, inexistente, consciente ou não. E então a nossa parte psicoafetiva vai estar sempre envolvida. A percentagem de quanto a minha emoção é interventora na patologia ou na recuperação de saúde variará. Mais o vírus, menos o vírus, porcentagem mais alta emocionabilidade, crise, trauma, mas toda doença tem uma parte psicossomática, porque todos temos psique e todos temos soma. Falaremos também durante a formação de epigenética e a psiconeuroendocrinoimunologia. A epigenética é uma área fascinante que nos ajuda a perceber que a genética não é só a única coisa que nos define. A genética, de alguma forma, é o abecedário e a epigenética é a gramática. Ela explica o inexplicável. Ela explica que os genes se podem manifestar de forma diferente consoante as experiências que temos, emocionais, psicoafetivas e o ambiente, com o qual a epigenética para a psicoterapia é incrivelmente útil, porque explica porque uma pessoa depois de um divórcio adoece, ou depois de ser despedido de uma forma que considera injusto, fica com crises de fígado, ou porque uma pessoa depois de uma agressão gravíssima fica com alopécia, por exemplo. O que aconteceu com esses genes que começaram a ligar-se ou a desligar-se, e alguns me faziam falta e outros não. Portanto, vamos a falar da psiconeuroendocrinologia, que é essa junção entre o sistema nervoso central, entre o sistema endócrino e o sistema imunológico, que eu lhe chamo os fofoqueiros do sistema, porque esses três sistemas, sistema nervoso, endócrino e sistema imunológico, estão o tempo todo comunicando. E o que lhe acontece é precisa conversar com o outro e se afetam. Então é uma tríade muito, muito importante. Tanto que hoje se está considerando fazer, já há cursos sobre isso, considerando fazer como uma licenciatura à parte, e acontecerá. Portanto, falaremos do processo de adoecimento e recuperação de saúde. Durante a formação vamos falar de muitas doenças, desde as oncológicas, as autoimunes, as respiratórias, as da pele, dos ossos, do estômago, as digestivas, porque são aquelas que também, quando o nosso cliente
vem a nosso consultório, na anamnesis, nós precisamos saber também como é que está o corpo orgânico. E embora nós não vamos fazer um ato médico, sim que podemos ajudar e não vamos alterar medicação, não é o nosso trabalho, mas sim que é o nosso trabalho devolver à pessoa a possibilidade de relacionar-se com o seu corpo, ativando os processos de healing, de cura, de melhoria, de menor estresse, ativando a sua imunidade. Isso vai lhe ajudar imenso. E eu tenho muitos casos, e as pessoas que trabalham com esta área e que juntam o que já sabem, a psicossomática e epigenética, como ferramentas, com muitos exercícios que nós temos durante a formação, ficam com uma bateria de exercícios grandes. Como é que isto de facto afeta a pessoa e lhe traz muitíssimos ganhos e muito mais equilíbrio, não só mental e emocional, mas mesmo transformar o corpo num aliado. Portanto, vamos falar sobre a função do estresse e o trauma, como é que a gente, de facto, percebemos que o que adoece não é o trauma, mas sim o drama, né? A forma dramática. E vamos continuar aqui. Portanto, esta origem é multidisciplinar, vamos a juntar aqui ciências psíquicas, humanas, sociais, convencionais, tradicionais, também uma visão quântica, porque precisamos mesmo ter uma visão muito mais para além do óbvio e saber que tudo que se observa é afetado por quem observa. Portanto, o conflito do diagnóstico, a forma como se dá o diagnóstico, a forma como encaramos historicamente, arquetipicamente a doença, a carga que se lhe dá, o lugar onde a gente está, tudo isto tem um impacto enorme. Portanto, trabalharemos muito nessa visão muito mais holística e ampliada do que é que o corpo, a mente, a energia, a parte transpessoal e esse corpo que traduz a alma, não é? Portanto, vamos a também perceber um pouco, e vão a ter várias leituras para fazer, a bibliografia é extensa, e os vídeos também. Anatomia e fisiologia, a parte inconsciente, como é que realmente o corpo guarda memórias de coisas que a gente nem se lembra, mas que a nível dos sintomas, de facto, vão aparecendo, né? O corpo é muito sábio, até mesmo a palavra biologia é uma palavra muito interessante. A biologia quer dizer a lógica da vida. O corpo, quando cura ou quando adoece, nunca faz nada ao acaso, tem sempre um porquê e um para quê. Tem sempre uma espécie de impulso para dar uma resposta, a maior parte das vezes imediata, a algo que sente que tem que dar resposta. Primeiro o reptiliano, a primeira resposta, vem das sensações, depois o límbico, que vem das emoções, e depois podemos elaborar e vamos ao córtex. Mas quando há ameaça para a biologia, hierarquicamente, o corpo vai sempre à coisa mais arcaica. É a hierarquia. Vai primeiro a resolver aquilo que lhe pode colocar em perigo no imediato. Claro que depois nós temos o córtex e podemos elaborar, talvez posso me acalmar, posso trabalhar de outra forma em mim, e aí podemos elaborar muito mais. Mas no imediato, é no choque traumático, no choque imprevisível, naquilo que mais, quando não consigo dar uma melhor resposta, a resposta dada é aquela mais ligada ao antigo animalesco e ao imediato. Portanto, vamos aprender os fatores que são os determinantes do estresse crônico, nem sempre consciente, que são os promotores da doença. O estresse interno, aquilo que não está resolvido dentro de mim, aquilo que ainda me aflige, chegado a um certo ponto, é aquele responsável pela conversão orgânica. Conversão orgânica quer dizer que se converte essa energia estressora em algo orgânico, se vai para algum órgão. E, curiosamente, os nossos órgãos têm uma vibração muito particular perante certas emoções e sensações. A sujidade costuma ir para o fígado, às vezes para o estômago, dependendo da interpretação nossa. A tristeza costuma ir muito para a pleura e para a parte respiratória. A parte muito de coisas velhas, suja, costuma ir muito também para o rim. A parte de perder a estrutura e de perder o chão e de perder a possibilidade de sentir-nos fortes para o futuro, muitas vezes vai para os ossos. E de todo quero fazer dicionário, porque não é, mas a forma como cada um interpreta
como descreve como lhe afetou o evento ou os eventos traumáticos, quando já a doença, a gente vai encontrar um paralelismo e vai encontrar a própria digestão da pessoa e o que está acontecendo com o seu corpo. E lhe ajudar, no nosso caso, lhe ajudar a estar com isso, o melhor possível, às vezes para recuperar a saúde e muitas vezes para encontrar a melhor resposta perante o que lhe está acontecendo e diminuir o sofrimento. E nós sabemos que na vida, os maiores estressores, ou seja, aqueles que provocam as maiores conversões orgânicas, são a saúde, isto é, alguém à minha volta que perde a saúde, ou eu próprio que recebo um diagnóstico de falta de saúde e me complica o sistema inteiro, o medo a perder a saúde, como agora vimos com o Covid, há muitas pessoas que adoeceram de outras coisas por medo de ter consequências com este vírus, ou consequências da limpeza, ou o que for. Por medo de ter algo, às vezes as pessoas adoecem de outras coisas. Portanto, a falta de dinheiro, a gestão do dinheiro, cria estresse enorme, e quando falamos de dinheiro, falamos do trabalho, de perder a possibilidade de ter aquilo que se gosta, ou que se precisa, ou ter dinheiro para pagar a médicos, ou para pagar o essencial. E as relações, os conflitos, as questões com os filhos, as separações, que tem havido tantas, a sexualidade. Estes, digamos, são os estressores considerados magnos, grandes, que afligem ao ser humano. Os maiores, ou pelo menos no mundo que a gente conhece. Se vamos a tribos e vamos a outros lugares que têm uma gestão do essencial diferente, talvez o dinheiro não seja um grande estressor, mas a saúde e as relações talvez sim, né? Ou a comida, né? Ou se calhar o dinheiro podemos interpretar como comida lá para eles, né? E isto é interessante porque a conversão orgânica, ou seja, adoecer, é uma forma de salvar o corpo e salvar a pessoa. E Jung dizia que Carl Jung, o interminável Carl Jung, eu vou dizer isto sempre na forma de acabar aquele homem, eu não consigo acabá-lo, não sei como é que escreveu tanto, a doença nasce para curar ao homem, isto é, quando a conversão orgânica se dá, ela não vem para matar-nos, pelo contrário, ela vem para colocar em algum lugar esse sofrimento que já não é suportável. Portanto, às vezes é mais fácil suportar no corpo do que suportar constantemente na mente e naquilo impossível. Portanto, é uma forma de transformar a energia. E os que sabem que a energia não se destrói, sino que só se transforma, é assim que funciona com essa carga. Portanto, às vezes fica mais, muitas vezes, é uma forma de não morrer, levar para o órgão a carga, do que ficar nessa coisa enlouquecida que pode levar a um colapso muito maior. Portanto, o corpo, de alguma forma, está o tempo todo fazendo de trânsito daquilo que nos vai acontecendo e usando as ferramentas que tem de temperatura, de ritmo cardíaco, de lançamento de neurotransmissores, de hormonas, de químicos, de metilos, de substâncias, de enzimas, de proteínas, o tempo todo. É incrível o que o corpo é capaz de fazer. O tempo todo está a tentar manter este corpo que traduz a alma na possibilidade de ter a sua experiência vital. E quando fica mais sobrecargado de um lugar, pede ajuda a outro e sobrecarrega outros órgãos. Mas a tentativa sempre de manter tudo no equilíbrio possível, no homeostasis possível. Portanto, durante o curso, que é um curso de facto que eu considero que é dos cursos que mais prazer me tem dado, de terapia casal com certeza também, um curso grande de psicoterapia somática, que sei que muitos de vocês estão a fazer para serem psicoterapeutas oficiais, com diploma oficial nacional, internacional, europeu, que é algo que eu me orgulho muito. Esta é uma especialização de facto para a psicoterapia, mas é um dos cursos que a mim mais prazer me dá, porque, como vos disse ao princípio, eu sou fascinada pela biologia, pela medicina, e porque de facto sempre me fascinou, e eu tive na minha família várias pessoas que adoeceram, concretamente também meu pai, que faleceu de câncer, foi já há muitos anos, há mais de 20 anos, e sempre me perguntei o que podia ter feito diferente,
e depois de muito estudo e daquilo que eu sabia naquela época, depois o que fui aprendendo, me percebi perfeitamente porque que ele adoeceu daquela forma e porque que as pessoas que eu tinha à minha volta, algumas mais próximas e outras não, mas porque que o estilo de vida que tinha, a forma como encaravam a vida, os choques que tinham tido, estavam tão relacionados com a forma como o seu corpo ia sofrendo e como aqueles que realmente encontraram uma melhor forma de organizar-se ou de sofrer menos, mesmo que continuassem com a doença, como é que isso era importante e era visível. E mesmo assim é tanta coisa que a gente não sabe, não é? Mas, de facto, é importantíssimo a gente poder incluir na psicoterapia tudo isto, até porque ficamos terapeutas muito mais completos, muito mais holísticos, muito mais sabedores, muito mais preparados, com uma linguagem capaz de falar tanto com alguém de uma área alternativa, como alguém com uma área alopática. Eu gostaria que os nossos alunos todos, que eu sempre digo, sejam capazes de manter uma conversa com um psiquiatra, com um neurólogo, com um oncólogo, como são capazes de manter com uma pessoa que faz yoga, que é um naturopata, que trabalha com as barras, que trabalha com outra coisa qualquer, mas que perceba que tudo está tudo relacionado e que é só mudando um pouco a linguagem, a gente termina falando do mesmo, embora a abordagem e a perspectiva é diferente. Portanto, vamos perceber um pouco o que é o genoma, que é o conjunto de genes, nosso cartão de cidadão das letras que a gente tem. O epigenoma é a forma como esses genes se expressam. Nós temos 30% dos nossos 25 mil genes, 30% estão adormecidos. Estão metilados, que se chama. Metilados quer dizer adormecidos, tem uma espécie de interruptor. E temos outros que estão despertos. E, curiosamente, esses interruptores são sensíveis às emoções. Vejam bem, os interruptores que os nossos genes têm para ligar e desligar são sensíveis às emoções, às sensações, às nossas experiências de vida. Isso é fascinante. Hoje em dia sabemos que num ciclo ultradiano, isto é 120 minutos, em que eu estou exposto a uma sensação boa ou não boa, suficientemente intensa, eu posso alterar a expressão génica. Isto é fascinante, isto explica muitos choques, tanto bons como maus. Não vos aconteceu já de estar a fazer algo extraordinário? Pode ser um workshop, um retiro, um evento em família, alguma viagem, um momento incrível em que alguém vos disse que vos ama, em que o corpo muda, em que há um antes e um depois. Muitas vezes é nesse antes e depois, porque durou mínimo este tempo a sensação potente, em esse círculo de 120 minutos, que é um ciclo ultradiano, houve uma mudança epigenética. Às vezes para o melhor, às vezes para o pior, porque a mudança pode-se dar nos dois sentidos. Portanto, isto é fascinante, estudar o que é que nós temos inscritos e como é que esta metilação, que é este desligar os genes, e a desmetilação, que é voltar a retirar, então, o interruptor o gene se expressar. Portanto, estas células nossas respondem a nutrientes, a hormonas, sinais físicos, comportamentais, estresse, carinho, e estes sinais determinam a morfologia, a fisiologia e o comportamento do ser. Vocês vejam o que isto quer dizer. Isto é maravilhoso, a gente se aperceber que o meu corpo não está separado de tudo o que me acontece. E que, ao mesmo tempo, eu sou coautora, se tenho consciência, de que o meu corpo tenha uma vibração muito melhor. E que, aunque a doença me chateie profundamente e possa estar com dores crónicas, e que muitas vezes crónico quer dizer em medicina que ainda não se descobriu a cura, mas que hoje em dia já se sabe que há muita coisa crónica que pode se reverter, ou coisas mortais que depois não são mortais. Mas mesmo que seja, mesmo que o meu corpo tenha dificuldade em fazer outra conversão, para ficarmos e recuperarmos a saúde, eu posso me relacionar com o meu corpo de forma totalmente diferente. E então transformar minha doença, talvez em um termômetro. E então eu perceber que quando o herpes labial me vem, antes de que me venha, é porque estou mais baixo e porque lhe vem um desgosto. E então, antes de que fique no pico, eu regular. Eu tenho pessoas que conseguem fazer isso. Transformar as alergias, as doenças que tem na parte linfática, as doenças que têm autoimunes, que eles conhecem cada vez mais, o síndrome de Crohn, em vez de serem algo que aparentemente chega e lhes destrói a vida, antes de que comecem a ter os sintomas mais potentes, eles fazem trabalhos com eles mesmos, de dar-se conta, de respiração, de visualização, que há várias,
de meditação, de trabalho pessoal interno, de gestão, e o sintoma é muito menor do que era no passado. Conseguem ter uma relação com a dor, uma relação com a sintomatologia totalmente distinta. Isto é fascinante. Isto é realmente muito, muito importante. Estamos a falar da recuperação da qualidade de vida. Estas interruptoras que eu falava há bocado, chamam radicais de metilo, CH3, não precisamos ir demasiado na química, mas eu, pelo menos essa molécula, eu gostava que a gente memorizasse. Durante o curso, a maior parte das pessoas memorizam ela, porque é bom visualizá-la. São os nomes que põem os cientistas às coisas, são feios todos os nomes, mas são nomes, né? Havia um ditado que dizia que a labor dos sábios é colocar nomes estúpidos a coisas cheias de sentido. Portanto, eu não sei se são estúpidos ou não são estúpidos, são os nomes que temos, mas alguns deles são importantes a gente os ter, porque até para visualizar, para trabalhar connosco, o perceber que temos interruptores circulando pelo corpo e que eles são sensíveis a todos estes estímulos e que se eu estou cuidando amorosamente de mim, pouco a pouco posso ter mais destes interruptores que liguem e desliguem genes que me são úteis para a recuperação de saúde. Isto é fantástico. Fácil? Não. Que depois fica cada vez mais fácil simplificar essa vida, transformar melhor a minha frustração, aumentar a minha janela de frustração, de contato com a vida, que se resume também a todas estas questões que a gente também ouve de viver mais o presente, não dramatizar tanto, não personalizar tanto, que não é fácil, vai junto o crescimento pessoal, do aumentar a tolerância da minha parte orgânica, mas tudo junto é muito importante. E a diferença é grande. Portanto, vamos falar também da herança epigenética, que é diferente da genética, como é que estas variações são transmitidas. Há uns anos atrás se achava que só se herdava o genético. Hoje sabe-se que também se heredam estes marcadores, estes interruptores. Estes marcadores se podem medir. Qual é fascinante? Quer dizer, o que eu adquiro, eu vou transmitir para os meus descendentes, porque me serviu. Então isso vai ajudar a evolução. Claro que isto tem um conflito com teorias darwinianas, mas isto hoje não vamos entrar nisto. Voltamos ao lamarquismo, mas temos herança daquilo que nos ajudou, vamos transmitir aos nossos descendentes. Esta outra área que vamos incluir dentro da formação, esta formação realmente bem importante, eu acho que no futuro, eu acho que todos os psicoterapeutas vão ter formação em psicossomática e epigenética de uma forma ou de outra, porque isto é necessário. O corpo orgânico, de facto, foi o esquecido. Esta área que eu incluí aqui na formação, no temário, e que o livro dedicado a isto, eu espero que saia até setembro, em português e em castelhano, e depois em inglês. Vai ser um livro que é um material de base de toda esta formação e a material ampliado. Esta área que é a psiconeuroimunologia ou psiconeuroendocrinologia, pode se chamar das duas formas, se pode colocar também lá a endocrinologia. Eu estudo desses três sistemas, como digo, que são fofoca, né? Que fofocam entre si. Que é a interação entre o comportamento e o sistema nervoso, o endócrino e o imunitário. Este foi usado por George Salomon e, sobretudo, o elaborou para relacionar o estresse e os problemas físicos, porque, de facto, esta tríade, estes grandes três sistemas que conversam entre si, nos podem explicar a maior parte das doenças. O sistema nervoso como aquele que é a antena, que recebe através dos sentidos e percebe se é bom, mau, lhe cria angústia, não lhe cria angústia, tristeza, alegria, enfim. O hormonal, o sistema endócrino, que decide qual é a hormona, se é o cortisol, porque tem medo, se é serotonina, porque está feliz, se é oxitocina, porque está apaixonado. Qual é a hormona, quais são as hormonas que vão fazer a viagem, o qual modula o nosso estado por completo. E depois o sistema imunitário, se aquilo vai bem, o sistema imunitário vai lançar o nosso exército, em que temos soldados dedicados a diferentes tarefas. Diferentes tarefas, um é vigilante, outro é o que embate, outro que engole, temos diferentes, temos sentinelas, temos nomes específicos para o nosso exército imunológico, imunitário, e estes três sistemas estão constantemente falando entre si. Quando há demasiada fala do estresse e demasiado cortisol, curiosamente são antagonistas da serotonina, dos reparadores, da oxitocina.
Por isso é interessante perceber como é que eu faço os meus trilhos, como é que eu faço com aquilo que me é chegado aos sentidos. E aprendermos um pouco sobre isto é mesmo fascinante. Até porque podemos treinar a pessoa a perceber quando está liberando cortisol, de quando está liberando dopamina, ou de quando está liberando serotonina ou oxitocina. E quando a pessoa percebe a diferença no seu corpo de diferentes hormonas, pode também aumentar a sua imunidade. Ora bem, se aumenta a sua imunidade, fica mais fortalecido. Se fica mais fortalecido, fica com mais energia. Fica com mais energia, fica com mais criatividade. Fica com mais criatividade, fica mais pronto para dar respostas inteligentes. Então, isto tudo é uma rede fantástica de a gente a colocar não tanto no abstrato e cada vez mais no concreto, e abrir o coração para isto e agradecer que isto é possível, porque isto é um templo, o nosso corpo, que tem a possibilidade biológica de fazer isso e ainda transcender. E ainda transcender. Portanto, isto é mais do que estou falando, o sistema endócrino, o conjunto de glândulas, portanto, o hipotálamo que é o nosso chefão, não é? Que faz a integração dos dois, e esta tríade de antena, hipotálamo, de hipófisis, que é a glândula pituitária, que é o mesmo, que é a responsável, é a glândula mãe, que é a responsável por dizer, olha, o que chegou aqui é para correr, está bem, pessoal? Portanto, bora lá adrenalina, bora lá cortisol, que isto é para correr. Ou então chega a informação de hipotálamo e a hipófise fala, pá, isto é muito bom, isto soa tranquilidade, isto soa ambiente seguro. Não, então está tudo certo, umas endorfinas por aqui, uma serotonina para cá, vamos ficar aqui, então o corpo vai atrás. É? Portanto, a hipófise é aquela que comanda, né? A rainha. E pronto. Isto é o que estou explicando aqui. Mas, portanto, agora queria falar de algo importante antes de nós irmos para algumas perguntas que possam surgir. Quanto é que isto, essa recuperação de saúde, tanto de fatores externos, internos, são importantes. Quando a gente adoece, a gente vai encontrar no corpo irregularidade, anomalia, desordem, patologia, perturbação, desequilíbrio, porque quando falamos de patologias ou de doenças, claro que também falamos das doenças mentais, não é? E é curioso que as pessoas que têm doenças mentais severas não acostumam ter doenças orgânicas. Nós vamos aos psiquiátricos e encontramos pessoas com muitas perturbações mentais, mas raramente ficam doentes de outras doenças, oncológicas, gripes, etc., porque a carga toda vai para a parte do sistema nervoso e do córtex. Então, tem outro tipo de questões, mas não tem questões orgânicas, é muito curioso. É uma forma de abandonar o corpo. E é uma forma também de salvar a vida, porque, mais uma vez, hierarquicamente, o corpo e a mente, isto que vou dizer, eu digo sempre nas aulas, soa pouco romântico, mas é verdade. O nosso corpo e a nossa mente não está interessado, na verdade, numa primeira instância. O nosso corpo está interessado em sobreviver, primeiro de tudo, e fará tudo, até mesmo autoenganar-se, fará tudo no imediato para sobreviver. Depois nós podemos elaborar tudo isso, mas num primeiro impacto o corpo não está interessado em, na verdade, está interessado em sobreviver. Portanto, se a verdade é que em algum momento eu preciso muito de energia, porque estou muito caído de energia, e tenho mau açúcar, mesmo que açúcar seja má para mim, nesse momento vou tomar açúcar e pronto. A não ser que eu pense que vou demorar mais tempo e vou depois fazer. Por isso é tão difícil as dietas, retirar drogas, porque no imediato eu quero retirar a coisa desagradável. Então, perceber tudo isto e ampliá-lo é muito, muito importante. E pronto, isto que eu falava ao princípio, que toda a medicina é psicossomática, porque tudo vai terminar tendo um aspecto psicoafetivo. E por último, gostava de partilhar com vocês estes critérios promotores da doença, para que também levemos algo para nós. Depois nós vamos trabalhar isto muito no curso, em setembro, quando ele começa, dia 13, e que saibam que o curso, neste momento, até a final deste mês, tem uma promoção, portanto, fica bem mais barato se vocês agora fazem a inscrição. Estamos fazendo isso no verão, nos tem pedido muito. Estes 4 critérios promotores da doença são muito importantes porque servem tanto para trauma, como servem na psicoterapia, para nós percebermos como o nosso corpo reage e porquê há esta parte mais reptiliana. Estes 4 critérios,
quando juntos, cada um na sua medida, às vezes numa medida muito intensa, são aqueles que promovem que a pessoa tenha que fazer a conversão orgânica, que a resposta do corpo seja não suportar mais estar só a conviver emocionalmente, e então o corpo termina cedendo porque acidifica, porque se cria uma doença a mais, um tumor, uma doença a menos, algo que deixa de funcionar, algum colapso, alguma patologia. E um dos aspectos é o aspecto dramático. É algo estressante que retira equilíbrio do indivíduo. Algo acontece, uma fase ou um evento, em que a pessoa vive de uma forma dramática. Esse é um dos primeiros critérios promotor da doença. É vivido de uma forma terrível. Outra pessoa pode não viver da mesma forma, mas para mim é terrível. Aliás, nós temos às vezes pessoas que estão vivendo a mesma coisa e cada um vive de uma forma diferente. Para um é mau e para outro é arrasador. Tanto que nós usamos muitas palavras de se chumbo, eu morro. Se me acontece tal coisa, eu morro. Estamos morrendo toda hora sem morrer, não é? E há quem diga, não, é chato, mas eu aguento, eu posso. E há quem pode. E há quem é dramático. Eu me lembro de uma paciente minha que dizia, se eu vejo que em algum momento me vê uma carta da água, da luz do telefone, em que eu me atrasei o pagamento, eu tenho suores frios, eu fico angustiadíssima, eu não durmo essa noite. Pelo contrário, meu namorado, como está habituado a isso, já lhe cortaram, não lhe cortaram, já pagou, deixou de pagar. Quando isso acontece, ele farta-se de rir e diz, olha, depois se paga, ou não faz mal, ou se faz outro acordo, ou o que for, mas nem se multa. Portanto, o mesmo evento, a digestão, segundo a história da pessoa, é diferente. Portanto, o aspecto dramático, por um lado. Por outro lado, o aspecto inesperado. É inesperado porque eu não imaginava que me acontecesse a mim, ou não imaginava o impacto que ia ter em mim uma vez que me acontecesse. Porque às vezes eu já sei que vai acontecer, eu já sei que meu pai vai morrer, eu já sei que aquilo vai ser mal, eu já sei que a crise vem, eu já sei, mas quando me acontece, eu não estava esperando o que aconteceu à volta, a forma como eu reagi, portanto, há uma qualidade inesperada, que para cada pessoa é diferente, em que a pessoa fala, pois é, mas eu não imaginei que ia ser assim. E essa angústia de surpresa, vivida de uma forma negativa, é mais de outros critérios. Outro aspecto é o solitário. É um silêncio emocional no qual até eu posso contar, há quem não conta e vive em isolamento, que é terrível, mas há quem o conta e tem acompanhamento de quem está à volta, mas é como se não sentisse que ninguém sente o que a gente sente dentro. É uma solidão emocional na qual as pessoas próprias falam, aliás, isto acontece muito em clínica, os clientes falam, mas você entende o que estou a dizer? Você acha realmente que entende? É que eu acho que ninguém entende aquilo que estou a sentir. É aí. Nós precisamos ser compreendidos e precisamos não ficar sozinhos nesse abismo. E quando há estes critérios dramáticos que levam à conversão orgânica ou a uma crise, um sofrimento muito grande, o aspecto solitário de sentir que dentro de mim sinto algo totalmente em isolamento. As pessoas conhecem os factos, mas o lugar onde me encontro com dor, eu estou só. Quando isso é vivido desta forma, a dor é terrível e é um dos gatilhos piores para a doença orgânica. E por último, o último aspecto é um aspecto que não tem solução satisfatória nem duradoura, isto é, o resultado desse evento, desse conflito, dessa perda, desse experimento, do que for, o que foi depois acontecer, não me satisfez, não foi bom para mim, ou não consigo dar uma resposta, ainda estou carregando com aquilo. Portanto, isto termina sendo uma conjugação de fatores, vou já interromper aqui, uma conjugação de fatores nos quais o corpo, a mente, o evento termina sendo, digamos que, limitado na melhor resposta que poderia dar. Daí que se fala que, o que eu quero falar, de que estamos tentando devolver ao corpo ao contato com a melhor versão possível, para que o próprio sistema endócrino, imunológico, o sistema nervoso possa dar a melhor resposta. E quando a conversão orgânica se dá, também foi a melhor resposta. Também foi a melhor resposta, porque o pior é não ter resposta. Quando não há resposta, há o colapso. Às vezes a falta de contato com a vida, a desconexão total. É muito pior uma pessoa totalmente desconectada, que vive sem viver, do que uma pessoa muitas vezes doente. Acreditem. Porque essa falta total de conexão com a vida leva a pessoa ao suicídio,
ou há uma doença imediata galopante. Ok? Como estamos? Vamos bem? Faz sentido tudo isto ou é muito louco o que partilhei com vocês? Fiquei louca? Não fiquei louca? Vamos respirar um pouco. Ai, muito bom. Portanto, durante a formação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos a trabalhar, perceber, ótimo, está tudo interligado, claro. Nós vamos a perceber como se interligam estes sistemas, perceber um pouco mais do nosso corpo, fazer também uma biografia do nosso próprio corpo. Vamos fazer muitos trabalhos práticos, vamos a elaborar muitas ferramentas, vamos aplicar essas em nós e outras vamos levá-las para nós para aplicar no consultório. De sessão a sessão, os que já são terapeutas e têm em clínica vão poder experimentar isso com os seus clientes, grupos e clientes, e vocês vão ver e vão trazer muitas histórias, porque acontece sempre. Já há vários anos que eu faço esta formação, já há uns 7 anos, sempre acontecem montes de histórias que se juntam ao nosso corpo clínico, não é? Ao nosso conhecimento clínico. Vos queria muito agradecer que tenham estado aqui presentes. Vamos marcar em breve outro encontro, sim. Aulas abertas, algumas para em português, outras em português e em castelhano. As pessoas que queiram pedir informações têm aí o contacto no link que vocês tiveram, tá no Instagram, no Facebook. Podem receber o referencial. Há vídeos também para ver no YouTube, no meu canal e no canal da escola, sobre entrevistas que já se fizeram, aulas que já se fizeram. E obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Como digo, há uma promoção agora até o final do mês, de julho, para que fique mais barato, sempre ajuda as pessoas. E começaremos a formação no dia 13 de setembro. Serão 11 aulas, todas as terças-feiras, 3 horas e meia, algumas no final 4 horas, com supervisão, muita prática, muita teoria. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu estou entusiasmada com os grupos todos que têm havido até agora. E espero vos ver a maioria lá, e os que são alunos que aproveitem muito. E vos agradecer e vos desejar uma boa tarde, uma boa noite, que os que estão de verão possam fazer um verão e umas férias fantásticas que nós, quem as vai ter, e quem está no inverno que esteja bem abrigado e esteja aconchegado, mas que seja o que for, que façam uma boa travessia, que é que vos desejo a todos. Tá bem? Portanto, muito obrigada, até breve, até as próximas aulas, cuidem-se muito e espero que tenha levado algo de bom para vocês.